Está começando mais um podcast, Seguro em Dia Podcast. Seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo André. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Wagner. André hoje está no nosso backstage aí. O Alisson não esteve, mas o jabá continua o mesmo, né, André? Isso aí. Se você ainda não segue o nosso podcast, acesse aí em todas as plataformas, Instagram, YouTube, Seguro em Dia Podcast. Não tem custo nenhum, é só você se inscrever, vai ter várias entrevistas legais, pessoas que já passaram por aqui com várias experiências ótimas, né? E hoje aqui nós recebendo o Elias Neto, né? Exatamente, Elias Que Neto. honra! É uma honra pra gente. Eu tenho uma história interessante. Nós trouxemos aqui o nosso amigo Joner, do Cáceres Notícia, um site muito legal, de notícia aqui da cidade, trabalho muito sério. E uma conversa com o André, lá no escritório, conversando, falar quem que nós poderíamos convidar para participar do nosso podcast. Pessoas passaram por Cáceres ou não estão mais aqui. Ele falou, o Elias Neto. Eu falei, o cara não vai vir, pô. O cara não vai vir para cá participar com a gente, jamais. Eu não falei, André? Sim. E aí eu falei, mas eu vou fazer uma tentativa. Eu falei, Jonas, você consegue me ajudar a conseguir o número dele? Aí o Jonas falou, não, eu vou tentar aqui com alguns colegas de contato em Cuiabá, tal, e conseguiu, mandou. Rapaz, mas aquele primeiro texto que eu te mandei, eu escrevi e apaguei ele umas 400 vezes. Até eu falei, cara, eu vou mandar. Pá, eu mandei. Mas eu fiquei muito feliz com a sua receptividade, né? Toda a sua gentileza e muito obrigado pela participação, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Pela gentileza de vocês de nos convidar. É muito importante quando nós temos a satisfação de receber um convite dessa natureza para falar um pouco sobre comunicação, sobre carreira, sobre as novas realidades, né? Os nossos novos momentos. Isso é muito importante para todos nós. Legal. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né, André? A Seg Fibras aqui, nossa parceira, muito mais que internet. Um grande abraço para o Henrique, para o Júlio, para o Jason, que acreditaram no projeto e estão com a gente, ajudando, dando todo o suporte, fornecendo a internet aqui para o nosso estúdio. Então, muito obrigado, Seg Fibras, e aquele abraço. E começando aqui, Elias, eu gosto sempre de presentear os nossos convidados com... Já com presente? Já com presente, é simples, obrigado, mas é de coração. A caneca legal. Aí. Quando for tomar aquele café lá, lembrar daquela gurizada lá de Cáceres, aqueles cabeça de bagre. Seguro em dia, né? Seguro em dia, né? Seguro em dia. Legal, muito bacana. Com a hashtag eu fui. Singelo, mas é de coração. Certo. Seguro Elias... em dia é a sua área de atuação, aí você resolveu também ampliar. Exatamente, sou corretor de seguros, né? E a ideia do podcast... Inicialmente foi para falar algo sobre seguro, só que ficaria muito segmentado. Talvez ficaria restrito, né? Justo. Aí vocês ampliaram. Ampliamos para fazer parabéns. Algo relevante para Cáceres. Exatamente. Né? Elias, vamos começar pelo começo? Começar pelo começo é ótimo, né? Quem é Elias Neto? Eu me chamo José Elias Antunes Neto e fiquei conhecido como Elias Neto no jornalismo, na televisão. E então, nasci aqui na cidade de Cáceres, em 59, vou completar agora 64 anos de idade. Sou filho de um marceneiro, seu José Elias Antunes Filho, dona Leonor Duarte Antunes. Minha mãe sempre foi dona de casa e tive a felicidade de conhecer já o rádio, por exemplo, a partir dos meus primeiros anos de idade, que era o veículo que a gente ouvia à distância, era o rádio. E desde os 5 anos de idade já passei a ouvir com mais atenção ao lado dos meus pais, porque eles adoravam ouvir rádio todas as noites, não tínhamos nem energia elétrica em casa. E aí eu passei a me apaixonar pelo rádio, né? Mas nesse ínterim eu fui crescendo, eu participei de grupo jovem, fui líder de grupo jovem em Cáceres, grupo São Miguel, fui escoteiro, fiz teatro, fui ator de teatro, tivemos até a oportunidade de trazer o grande Amaury Tangará para Cáceres para nos dar um curso de teatro.
E à época existia o Cine Copacabana, que era Cine Teatro, era um cinema-teatro, e lá nós apresentamos algumas peças. A mais famosa foi O Baralho da Sorte. Era uma peça em 3 atos, e o diretor era um padre Geraldo. Ele é muito conhecido como Padre Geraldo, que é uma figura sensacional, um visionário, uma pessoa que sempre quis o melhor para Cáceres. Eu tive a oportunidade até de ajudar na construção da capela de São Miguel, daquela igreja de São Miguel. Sim. Eu participei de quermesses para fazer, e naquelas quermesses eu estava sempre com o microfone às mãos, né? Mas a minha primeira profissão foi com meu pai, que é de marcenaria. Eu trabalhei de 9 anos até os 19 anos na marcenaria e fui depois para o rádio com 19 anos de idade. Estudei no Grupo Escolar Esperidião Marques, que agora, para minha surpresa, está fechado. Passei ontem por lá, algumas janelas estão abertas, isso me preocupa porque pode virar esconderijo, existem usuários de droga que gostam de se acomodar em lugares que estão nessa situação, né? Que foi o que aconteceu justamente lá onde hoje é a biblioteca e que teve um incêndio, né? Onde foi a Câmara Municipal, anteriormente foi a Prefeitura de Cáceres, agora revitalizaram, né? Mas olha o prejuízo imenso que nós tivemos com o patrimônio público, porque ficou abandonado. E só depois daquela tragédia é que resolveram dar um destino digno àquele lugar, né? Isso me preocupa muito quando eu vejo o prédio de 1913 do Grupo Escolar Esperidião Marques, acho que é neogótico, né? Foi na mesma época em que construíram o Palácio da Instrução em Cuiabá, na mesma época em que construíram a Casa do Artesão também em Cuiabá, algumas instituições de ensino, se não me engano, em Poconé, em Corumbá também, né? Isso é bastante preocupante. São os nossos valores materiais e imateriais que, talvez por falta de cuidado ou projetos, eu não sei o que acontece politicamente, e isso se perde. Estudei no CEON, Colégio Estadual 11 de Março, que é em frente à minha casa, ali na rua Tiradentes. Depois eu fiz técnica em contabilidade. Não sei nada de contabilidade, não adianta me pedir cálculos que eu não sei. Mas tem uma história muito interessante aí, é que, à época, nós tínhamos pessoas que tinham dinheiro, são normalmente os fazendeiros, e seus filhos tinham condições de ir embora, principalmente para o Rio de Janeiro, para fazer engenharia, para fazer medicina, direito e tudo isso. E as famílias de menor poder aquisitivo, as famílias pobres, que era o meu caso, normalmente os filhos buscavam cursos profissionalizantes. Os homens normalmente iam para a Escola Técnica de Contabilidade, Raimundo Cândido dos Reis, que eu acho que ele é até avô do Adilson Reis, do Rai Reis. Aliás, conhece o Rai Reis, fotógrafo que está agora mora em Cuiabá? Rai Reis, ele é primo do Adilson Reis, é um dos maiores fotógrafos de Mato Grosso, e seria bom trazê-lo aqui. O Rai Reis Vou anotar fantástico. Aqui já, segunda sugestão. Premiado, fotógrafo premiado, o cara é muitíssimo bom. E eu estudei lá, né? Mas porque era a opção, ou você vai para um curso profissionalizante, depois chegou a escola agrotécnica também, que era um curso profissionalizante, hoje IFMT. Só que no meio do caminho, ali no terceiro ano de técnica em contabilidade, eu cheguei à rádio, e aí eu terminei, sim, o ensino médio, porque eu queria depois fazer vestibular, né, e fazer eu segui a minha carreira de comunicador, encerrei e comecei a trabalhar, já estava trabalhando na Radiodifusora de Cáceres, que inclusive estivemos lá, né? Justo. Minha grata satisfação é que a rádio está linda, está maravilhosa. Estivemos também na Centro-América FM, onde eu trabalhei no grupo 37 anos, mas na rádio aqui, eu de vez em quando fazia algumas participações, algumas crônicas sobre Cáceres, mas eu tive o prazer de ser o mestre de cerimônia na inauguração aqui da
Rádio Centro-América em 2014. E fiz jornalismo já 13 anos depois de ter iniciado na profissão, lá em 92, né? Depois eu fiz didática do ensino superior e recentemente fiz mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso em estudos de cultura contemporânea. Sou karateca, faixa preta, terceiro dan, praticante, e eu continuo aí praticando também a minha marcenaria na medida do possível, né? como um hobby. Eu sou, acho que basicamente, casado, né, com uma carioca chamada Solange, né, que é bióloga, doutoranda, mestre em ecologia, e somos pais de 3 filhos, do André, que é psicólogo, do Matheus, que é engenheiro civil, e um meio médico, que já participou até da festa do meio médico, que é o Tiago, que está fazendo medicina. Que legal. E Elias, no começo, teve algum momento que você teve dúvida se era a área de comunicação que você queria atuar ou não? Sempre foi convicto disso? Eu tive a convicção de que seria essa área, sempre fui convicto de que seria essa área. Eu tive, no começo, medo de que eu poderia não conseguir ingressar, fracassar na minha tentativa. Em alguns momentos eu parei e pensei, será que eu vou entregar um trabalho importante para a sociedade, ou será que eu serei um cara, de certa forma, um trabalho que deixasse a desejar, né? Me parece que não, que isso aí não aconteceu, né? Orgulho dos cacerenses, né, André? As dificuldades no começo são muito grandes. Quando eu comecei na Rádio Difusora de Cáceres, me lembro até do teste que eu fiz, porque eu já falava em alto-falante. Igreja, quermesse, todos aqueles acontecimentos da cidade, muitos deles eu estava lá falando, microfone nas mãos. Era uma coisa, eu já não tinha medo de microfone nesse sentido. Mas eu nunca havia entrado numa emissora de rádio. Então, quando eu cheguei na rádio para fazer o teste, o dia que eu entrei para conversar com o diretor, que me chamou, me viu falando na praça e me chamou, conversando com ele, mas a hora que eu entrei no estúdio de gravação, parece que a sensação que eu tive é que fiquei meio sem chão. Eu falei, pô, eu vou fazer uma gravação numa emissora de rádio. A Rádio Difusora, acho que foi a primeira emissora de rádio em Mato Grosso, que a estreia dela já foi num prédio projetado, pensado, construído para ser rádio. As outras emissoras, inclusive quando fui para Cuiabá, encontrei emissoras que de nome, mas que ainda estavam em casa alugada. Um dos exemplos era a própria rádio A Voz do Oeste, que é a pioneira em Mato Grosso, mas ainda estava em casa alugada. Não sei se ela teve prédio próprio, inclusive. E a difusora era uma maravilha, ela cheirava novo. É igual aqui o seu estúdio. Cheira novo, cheira uma coisa diferente. Aqueles equipamentos todos, nunca estive diante de um parque técnico daquele tamanho, com aquelas mesas enormes, né, de controle de áudio, tudo isso, as teclas, as chaves e os microfones, uma coisa muito assim de primeiro mundo. Era a tecnologia de ponta que existia na época. E eu me lembro que o Donizete Borges, que era o diretor de operações ali, depois quando ele deixou o rádio, ele foi para o banco para trabalhar no BASA, passou no concurso do BASA e chegou a superintendente do BASA. Foi para lá, para a Amazônia, para essa região. Depois ele voltou para Cuiabá, voltou já como superintendente. Eu acho que ele já se encontra aposentado. E o Donizete era o cara que estava ali operando. Ele era muito exigente. Então ele chegou e mandou eu gravar. E eu não consegui gravar de primeira. Fiquei olhando para ele, e aí ele perguntou: o que você veio fazer aqui?
Rapaz. Falei, vim fazer um teste. Então grava, então fala. É. Tá, aí... Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, sem pressão. E assim, tinha um bloco de notícias, eu tinha que ler aquele, pelo menos parte daquele bloco de notícias. Não existia notícias locais, por exemplo, eram notícias nacionais e internacionais, que diziam respeito ao governo americano, Brasília, São Paulo, as decisões da economia, aquela coisa toda, né? E eu me lembro que o presidente americano era Jimmy Carter, o presidente brasileiro era João Batista Figueiredo e Margaret Thatcher estava, né, em super alta, o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, depois ele havia acabado de substituir Golda Meir. Eram esses nomes que estavam no... Que memória, hein, André? Tá assustado, cara. Nas notícias, né? O Jimmy Carter, acho que havia acabado de sair e quem entrou foi o ator de Hollywood, Ronald Reagan, que era um cara que estava todo mundo assustado, o cara muito radical, essa coisa toda. Ele foi reeleito em 80. E... evidentemente que eu não conhecia aquela leitura, aquele linguajar. Foi muito difícil. Eu falava 10 palavras e errava 8, errava 6, coisa parecida e tal, né? Mas eu terminei gravando. Sim. E aí o rapaz falou, volta amanhã à noite para a gente ver aí o que deu, né? No outro dia à noite, quando eu voltei, eles estavam vindo. Estava o Ivo Vinhardi, já falecido, dono da rádio, um locutor chamado José Alves Neto, Jean Neto, José Pedro dos Santos, José Pedro também já partiu, e o Donizete. Bom, eu entrei lá no aquário, que a gente dizia, à época, e eles estavam ali ouvindo e gostando. Eu fiquei muito surpreso, né? Eu entrei na técnica, me encostei junto da porta ali, fiquei parado ouvindo, e eles não perceberam que era eu que havia entrado. Quando ele olhou, ele falou, rapaz, você está aqui, que bom, cara. Olha, muito bom, hein? Quando ele falou muito bom, eu gelei. Falei, pô, esse cara, ou ele está brincando comigo, eu não estava entendendo mais nada. Não estava né? seguro. Porque eu já havia voltado para casa e dito à minha mãe, falei, eu acho que não vai dar, não deu legal, o teste não foi bom tal. Aí minha mãe falou assim, olha, de repente, né? Acalme-se e tal, fique tranquilo e tal. Minha mãe era minha confidente, né? Aí, com isso... o Ivo Vinhardi falou, muito bom, você tem uma belíssima voz, é uma potência, agora você só tem que treinar, ensaiar, pegar os macetes de como a gente faz. Você tem que ficar aqui, se você quiser, tem que ficar aqui no estúdio, acompanhando os profissionais. Tem aí de manhã, tem o Rossi, o Arlindo Rossi, depois tem Oliveira, depois tem o jornal, tem o esporte, aí o Jean Neto, que trabalha com o programa da tarde, aí vem sertanejo. Você fica aí à vontade, e aí você vai treinando, vai ensaiando, leva as cartas, leva os textos, os avisos, as segundas vias, leva para casa e ensaia na sua casa. Aí isso vai demorar talvez uns 2 meses e a gente vê se contrata você, mas eu acho que dá para contratar. Né? Naquele momento falei, bom, ele gostou, mas pode ser que eu não seja contratado, vai depender da minha desenvoltura até lá. Eu me lembro que não completei 2 meses de espera, deu 1 mês e um pouquinho, aí eu já comecei a trabalhar. Mas foi interessante a minha estreia, que foi num domingo à tarde. Era sempre assim, você estreia nos piores momentos, no domingo à tarde, ao vivo. E era um microfone, tipo esse microfone aqui, tinha um painelzinho aqui, era uma mesa um pouco maior que essa. Tinha um painel aqui que tinha uma luzinha azul e uma luzinha vermelha. A luzinha azul piscava dizendo que já estava voltando, a luzinha vermelha você já estava no ar. Aí eu me lembro que entrou o prefixo da rádio, né? Difusora de Cáceres, tantos quilohertz, ondas médias, ondas tropicais, né? E o cara piscou, quando piscou a azulzinha,
a verde, que deu uma piscadinha, e ainda estava, de certa forma, tranquilo, né? Acho que é pela cor, né? Aí, de repente, pá, ligou a luz vermelha. Quando ligou a luz vermelha, nossa senhora, travei completamente, né? É mesmo? E era uma coisa simples, dizer, boa tarde, estamos começando o padrão musical pela Rádio Difusora de Cáceres. Agora são 13 horas e 1 minuto, você vai ouvir Djavan. Pronto, era só isso. Aí o cara falou... Aí eu, boa tarde, coisa e tal. Inseguro ali. Inseguro, tremendo pra caramba e tal. E nessa tarde o meu nervosismo foi passando, mas não passou totalmente até o final. Mas eu cometi um erro constante, porque eu não sei porquê, era 1h, eu falava, naquela época eu não podia dizer 1h, era 13 horas, 14 horas, né? Era uma coisa muito formal, né? Eu adiantava 1 hora. Agora são 14 horas e tantos minutos, era 1 e tanto. 14. Sempre uma hora mais. Eu não conseguia corrigir. Eu olhava para o relógio, via o horário, mas a minha cabeça estava marcando 1 hora à frente. Né? E as pessoas ligavam na rádio, tem um cara louco aí, tá falando coisa. Entendeu? E a época as pessoas iam muito para o Rio com um radiozinho de pilha, né? Pescaria de canoa, remo, essa coisa toda. E ficava ali ouvindo o rádio meio baixinho para não atrapalhar o peixe, né? E ficava pescando, coisa e tal. Acho que muitos pescadores voltaram antes para casa, né? Adiantaram. Mas foi assim, uma coisa meio complicada. E aí eu me lembro que eu cometi assim, uma gafe que foi assim, memorável, que o cantor chamava-se Fábio Júnior. Chama-se Fábio Júnior, né? À época, Fábio Júnior já estava cantando, já tinha um certo tempo, mas estava abreviado, eu anunciei o tal do Fábio JR. Fábio JR. Fábio JR. Aí alguém falou, aí o dono da rádio falou, meu filho, você não precisa saber tudo. Mas se você tiver dúvida, que coisa interessante que ele me passou, se você tiver dúvida, você não precisa saber tudo, mas você pode perguntar sobre tudo. Tá? Qualquer dúvida, pintou, olhou, você sentiu alguma dúvida, não tenha vergonha, pergunte sempre, porque você não vai cair nesse erro, né? Fábio JR foi tinha legal. também não sei o que, Savagé, o nome do grupo, mas escrevia-se Savagete, né? Eu andava um Savagete legal, né? Ali, né? Porque eu não tinha, eu me era acostumado com os livros, né? Aí o José Pedro dos Santos foi lá e me entregou uma revista. A revistona falou assim, vai lendo essa revista aí, vai lendo, e a hora que acabar você vai ler outra, você vai te ajudar pra caramba. Então teve todo esse processo de pessoas que me ensinaram muito, né? Elas me ensinaram muito, sou muito grato a essas pessoas. Isso é uma das razões, e quando a pessoa chegava na redação, eu buscava ensinar a essas pessoas, ajudar essas pessoas e, por que não, aprender com aqueles que estão chegando. As dúvidas nos fazem pensar um pouco mais, né? E na rádio ficou por quanto tempo? Fiquei na Rádio Difusora por quase 2 anos. Não, perdão, por um pouco mais de 2 anos. 2 anos e 3 meses. Aí eu fui embora para Cuiabá, fui fazer teste, fui buscar emprego lá em dezembro de 81. Eu saía toda manhã em busca de trabalho, a pé. Não tinha... eu não sabia nem andar de ônibus lá, né? Mas eu era um guri e andava a pé, quilômetros e quilômetros, para cima e para baixo, sem o menor problema. E a primeira emissora que eu cheguei foi na rádio A Voz do Oeste, que era lá no centro de Cuiabá. Inclusive, eu fiquei até meio assustado com o estado em que se encontrava, né? O prédio, essa coisa toda. Tal. Mas quem estava lá era um ícone da comunicação mato-grossense, que ele já é falecido, o compadre Crispim. Ele fazia o programa Chora Viola, que por muito tempo foi apresentado na TV Centro-América, domingo de manhã, e ficou muito famoso, um programa sertanejo, e ele também era da rádio A Voz do Oeste. Naquela época ele não estava ele estava na televisão ainda, com Chora Viola, na Centro-América, depois ele foi para o Canal 8, um programa de muito sucesso. Tem uma cantora muito antiga,
do clássico sertanejo, que era Nalva Aguiar. Nalva Aguiar gravou uma música e nessa composição dela, ela cita uma passagem por Mato Grosso e uma passagem especial no Chora Viola do compadre Crispim. Que legal. Então, o Brasil ficou conhecendo Chora Viola por meio da música da Nalva Aguiar. E o compadre Crispim disse, olha, ele nunca tinha me visto, né? Falou, olha, tem um rapaz aqui, uma voz bacana, bonita. Naquela época não se usava muito bacana, né? Uma voz muito bonita, um vozeirão. Está procurando emprego aqui, ele é de Cáceres, esse rapaz tem muito futuro, parabéns e coisa e tal. Levantou a minha bola mesmo. Que legal. Tal. Mas eu não fui contratado pela Voz do Oeste, né? Depois eu conheci mais de perto, eu conheci pessoalmente com o padre Crispim, lá na Rádio Cultura, a gente conversava muito. Eu saí da Rádio Cultura, fui para Vila Real, depois de um certo tempo estava na TV Centro-América, voltei para a Cultura, isso já em 88, e voltei a fazer o jornal Falado Cultura, e ele fazia anteriormente, já ele tinha mudado para lá, fazia o Chora Viola na Rádio Cultura. E eu chegava antes ali, repassando os textos, e a gente batendo um papo, conversando. Era um cara muito, muito bacana, muito gente boníssima, o nosso querido compadre Crispim. Aqui em Cáceres, ele tinha muitos fãs. Uma fã dele era a dona Isabel, do bairro do Junco, primeira professora do Junco. Não existe mais essa escola lá onde era, né? E ela ouvia muito o compadre Crispim, ao Mauri Destro, um pessoal da rádio A Voz do Oeste. E naquela época, uma das formas, hoje a gente manda via WhatsApp, manda fotos, manda o portfólio, manda tudo, né? Uma das formas de se comunicar melhor com o ouvinte, o ouvinte mandava carta, e na carta tinha um endereço. Ele pegava aquele endereço e mandava a foto dele, um santinho assim, entendeu? Ela recebia a foto dele e aí colocava na parede, coisa e tal. Era o compadre Crispim, legal, sabe? Cara. Era uma coisa muito bacana. Que legal. E a comadre Isabel tinha várias fotos do compadre Crispim na parede e outros comunicadores. A época em que se colocava aqueles cartazes de artistas, coisa e tal, o compadre Crispim tinha seu lugar. Tinha Francisco Cuoco e compadre Crispim. Olha aí, nossa. Cara, que história legal. Era muito bacana. E quando você foi para Cuiabá, qual foi o primeiro trabalho seu lá? Foi na Rádio Cultura. Rádio Cultura. Eu fiz um teste na Rádio Cultura em dezembro. Aí eu passei no teste e voltei para buscar a mala e voltar para lá em janeiro de 82. Foi muito interessante o meu contato. Foi nessa época que eu estava procurando emprego. Eu ainda não havia ido à Rádio Cultura, que era considerado o Palácio do Rádio. Realmente era um prédio bastante imponente para a época, 3 andares, essa coisa toda era muito bacana. E ela era a emissora carro-chefe do rádio em Mato Grosso, era a Rádio Cultura. E eu já conhecia a Rádio Cultura, porque em 80 eu estava no Exército aqui, e aí já na finalização do Exército eu dei uma volta em Cuiabá, estive na Rádio Cultura, mas fui recebido por um senhor que depois fiquei sabendo que ele não era, eu achava que ele fosse diretor, ele não era diretor, ele era vendedor comercial. Mas ele se intitulava meio que diretor, né? Tem aqueles donos que o dono não sabe que é dono também, né? Aí, eu cheguei e falei, olha, eu quero conversar aí, quero fazer um teste e tal. Aí ele falou assim, o que você faz? Eu falei, eu faço isso, aquilo e tal, tá. Ah, tá. Mas você está pronto para trabalhar? Eu falei, sim, eu estou pronto, só não posso sair agora, começar a trabalhar agora, se for o caso, que ainda tem 4 meses de exército. Ele falou, então não tem jeito, viu, meu filho? Volta aí a hora que terminar e você volta, não dá nem para conversar. Um senhor chamado Júlio. Na lata. Aí eu voltei, tudo bem e tal, e terminou que 1 ano depois eu fui lá e fiz o teste. O Júlio ainda estava lá. Aí
eu não tinha onde morar, eu pedi moradia, sabia que tinha uns quartinhos atrás lá da rádio, na rádio tinha uns 3 quartos, eu perguntei se poderia morar ali, eu trabalhei e morei ali na rádio. Eu no quartinho e o Júlio, que me mandou voltar, no outro quartinho, né? Ele morava lá também. Morava era também. Um rapaz, era um senhor que veio de Adamantina, São Paulo, né? Que história. Aí tá. Mas ele nunca deu moral a mim. Ele sempre foi. Na época, achei que ele fosse diretor da rádio, ele virou o diretor do quintal da rádio, né? Diretor do quintal. Mas ele era o diretor, o cara que não dava muita moral, não. Almoçávamos juntos ali fazíamos cota para almoçar, mas ele não era muito fã de mim, da minha pessoa, não, e nem dos outros. Era o cara dele. Com pinta de diretor. São histórias, né, que acontecem para o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, de todas as formas. Aí, eu saí da Rádio Cultura porque eu fui chamado. Eu já estava sendo sondado, já fazia uns 6 meses, pela antiga Rádio Vila Real. A Rádio Vila Real era uma emissora que você ouvia, você falava, eu quero trabalhar aí. Porque ela realmente trouxe uma nova linguagem, era de uma categoria imensa, você ouvindo aquela emissora, a qualidade da locução, o jornalismo. Foi a primeira emissora que contratou equipe de jornalistas. Olha só. Para trabalhar lá. Tanto que o nosso diretor de jornalismo era o Pedro Pinto de Oliveira. Hoje ele é um pós-doutor na UFMT, um rapaz que veio do Rio de Janeiro, fez jornalismo lá no Rio e veio para cá. Passou a ser diretor aí de jornalismo da Vila Real, depois esteve na TV Centro-América, por um bom tempo foi repórter. Em 92, quando chegou o curso de jornalismo na UFMT, foi lançado o curso. Em 93 ele fez o concurso, em 94 ele foi para lá, e aí lá ele ficou, né? Lá ele ficou como professor e foi se aperfeiçoando, trabalhando na área acadêmica. E hoje é um grande nome, academicamente falando, um grande jornalista, ainda escreve, Pedro Pinto de Oliveira. E ali nós estávamos numa equipe com pessoas como hoje do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo. Ele era colega da gente, repórter colega da gente, fazia o repórter da cidade, entre outros nomes, como Laura Estela Guimarães, que todo mundo conhece aí, uma grande repórter, né? Nós estávamos ali, lá a Laura Estela, a gente já trabalhou na TV Brasil Oeste, mas nós toda a nossa equipe da Vila Real terminou saindo, nós migramos da Vila Real para a televisão, fomos para o Canal 8, TV Brasil Oeste, que à época retransmitia a extinta Rede Manchete. E lá nós lançamos o Mato Grosso em Manchete, um jornal de 30 minutos, que já chegou com uma com uma ideia bem revolucionária para a época, foi muito bom. E aí, essa equipe também, quase toda ela, migrou para a Centro-América. Em dezembro, primeiro foi o Sérgio Ricardo, ser repórter da Centro-América. O Pedro Pinto havia saído da Centro-América para implantar esse jornal, aí não deu certo, ele voltou para a Centro-América. Eu fui para a Centro-América, um outro colega, nós praticamente esvaziamos novamente e fomos para a Centro-América. E lá na Centro-América eu fiquei por 37 anos, né? Até o ano passado. E na Centro-América já começou com o jornalismo, sempre nessa área de... Depois que eu fui para Cuiabá, eu nunca mais anunciei música. Porque eu fui fazer justamente o que eu queria fazer, que era estritamente jornalismo. Porque Cuiabá comportava a Rádio Cultura, quem trabalhava com notícias, com informações, redigindo e apresentando o jornal, fazia isso. Ele não fazia programa, né? Cheguei a fazer um programa por alguns dias, enquanto eu já estava saindo da rádio.
Aí o diretor precisou de alguém ali e falou, me dá uma ajuda aí, apresenta esse programa aí para mim, sei que você não gosta, mas fica aí essa semana última aí, você me dá essa ajuda aí, fulano de tal tá viajando e fulano de tal saiu, tal, a gente precisa encontrar uma pessoa. É claro, né? Sim. Tranquilamente fui lá fazer. Não era uma coisa muito animada, mas quebrava o galho, né? Quebrar o galho. Até para quebrar o galho você tem que ter um certo conhecimento, né? Sim, sim. Mas foi uma experiência muito interessante. Na Centro-América eu entrei como editor e apresentador. Né? É isso que eu ia te perguntar agora. Entrou como editor e apresentador. Apresentador, né? Eu era âncora, né? Nessa época era o mesmo formato de... são 2 jornais hoje, né? Hoje MT, não, tem o de manhã também, 3 né? jornais, né? Tem o de manhã, 3 jornais. Bom Dia Mato Grosso. Na época eram 4 jornais. 4 jornais. Já existia o Bom Dia Mato Grosso. O Bom Dia Mato Grosso entrou em 82. Eu estava na Rádio Cultura. Inclusive deu uma preocupação lá na rádio. Eu lembro que o Eduardo Rueda Saraiva chegou às 4 horas da tarde e me chamou correndo. Eu estava lá já editando o grande jornal falado Cultura, o Clarim Cuiabano. Uhum. E aí ele falou, vem cá, tem que conversar com você urgente. A Centro-América vai colocar um jornal amanhã em cima do jornal falado Cultura. Não vamos ter problema com a audiência. Fala o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, a primeira meia hora, nada de notícia nacional e internacional. Vamos trabalhar com notícias locais. Prefeitura, governo e coisa e tal, problemas disso, daquilo e tal, que é o tempo que vai ter o jornal deles lá. Então nós vamos bater em cima com a mesma coisa que eles estão fazendo lá, a gente está fazendo aqui. E já é um pouco mais... Regional, local. Vamos regionalizar isso aqui. Aí pronto, regionalizamos a primeira parte e a segunda parte voltou a ser notícias nacionais, internacionais e outras notícias. Vamos colocar os ao vivo, tudo ao vivo aqui para informar a população sobre o que está acontecendo na cidade, essa coisa toda. E a TV não tinha, o jornal, o Bom Dia Mato Grosso tinha meia hora, mas não existia transmissões ao vivo em nenhum telejornal. Né? Então nós ganhamos, porque nós tínhamos a unidade móvel, que era uma Brasília Azul, com um sistema de transmissão. Que isso. Tinha um equipamento que parecia uma marmita, e a gente chamava Leva a Marmitinha para transmitir. Olha aí. Que tudo via Embratel, essa coisa toda. E às vezes fazia por telefone fixo, você parava no orelhão, coisa parecida, e fazia a transmissão dessa forma. Qual era o ano, Elias? 82. 82. E terminou que nós não perdemos a audiência. A gente nos mantivemos na mesma audiência, né? Porque aquele negócio, o cara que estava ouvindo o jornal era uma audiência cativa. Então, e como foi? E aí foi interessante essa estratégia e essa concorrência, quando nós percebemos o perigo à frente, que imediatamente nós mudamos a rota, mudamos o rumo exatamente para atender o ouvinte. E foi bom, todos nós crescemos. A equipe da Rádio Cultura cresceu, os profissionais dali cresceram e, sem dúvida nenhuma, a própria emissora de televisão também pensou nisso, pensou nessa questão. É interessante essa questão da concorrência. O Mário Gazin esteve conosco aqui e nós perguntamos sobre concorrência. Eu falei, como que você concorre, Gazin, em loja física, o apelo da Gazin em loja física, né? Por exemplo, com lojas hoje que vendem, você entra pelo aplicativo aqui, concorrente sua, Magalu, Magazine Luiza, você entra aqui e você compra online. Ele falou, não, pelo contrário, nós crescemos ainda mais com os nossos concorrentes, porque eles lançaram novidades e a gente foi atrás e a gente vai crescendo, todo mundo cresce junto. Vai equiparando, justamente. Você precisa ficar ombro a ombro. São momentos que foram extremamente marcantes. Eles são tão marcantes que eu, por exemplo, não me esqueço. Eu me lembro do ano, em que ano foi, das palavras, como que as pessoas... o que foi dito à época para resolver algumas situações. Né? Isso também é alguma questão da rádio também? Porque,
por exemplo, a pessoa que... Eu falando de um leigo, tá? Sim. A pessoa que ela apresenta uma rádio, por exemplo, ela tem que apresentar na fala dela, no texto, maior descrição, né, do fato. Do fato. Porque a pessoa não está vendo, ela está ouvindo. Está ouvindo. Então ela tem que dar mais detalhes. Seria por isso que você memoriza tanto, talvez? A gente termina ficando bastante ouvido. Atento. Todo ouvido, bastante Perfeito. atento. E a gente consegue, eu acho que a maioria é assim, consegue marcar os pontos-chave e fazer a ligação de um ponto ao outro por meio da oratória, da comunicação, né? Por falar em oratória, inclusive estou dando curso de oratória, estou numa nova fase, né? Vamos falar sobre isso aí. Me aposentei, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Me aposentei, entre na aspas, verdade, né? Me aposentei em 2017, trabalhei mais 4 anos, né? E agora a fase é outra. Mas é muito interessante essa observação. Realmente o rádio nos traz essa possibilidade de falar sobre determinados temas, sobre todos os temas, a partir das anotações. Desculpa interrompê-lo, eu ouvi um podcast com o Gustavo Villani, narrador de futebol. Ele recebeu uma participação ao vivo no podcast que ele chorou, ele ficou emocionado. Uma pessoa que ela não enxergava, né, era deficiente visual, e ele mandou uma mensagem de áudio falando assim: você para mim é o melhor narrador de futebol, porque você, dentre todos, é o que mais detalha o que está acontecendo no campo. Então, a pessoa que está vendo, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Está descendo pela direita, atacando pelo lado direito, o jogador com o cabelo assim. Eu parei para prestar atenção nas narrações dele, ele coloca muita narração, muito detalhe, e ele ficou emocionado por isso, e ele falou assim, eu comecei na rádio, então narrando o jogo pela rádio, então eu tinha que transmitir o que eu estava vendo pelo texto, né? E eu achei isso, falei, cara, que sacada genial. Porque eu não sou da comunicação, esses detalhes eu nunca prestei atenção. Você consegue fazer com que o ouvinte veja por meio da voz. Justo. Porque até o pensador, o grande escritor Manuel Castells, autor de O Poder da Comunicação, tem um trecho que ele fala sobre isso. Quando você constrói imagens, a sua fala constrói imagens. E como é que você constrói? Como esse narrador, como é que é o nome dele? A gente chama de Guga. Gustavo Villani. O Guga, exato. Ele faz exatamente isso. Ele faz você imaginar como está a bola no pé daquele jogador. E os narradores de futebol, de rádio, talvez sejam os profissionais mais preparados para isso, que conseguem ter essa cognição muito forte para trazer a informação daquilo que ele está vendo e transformar em imagem na cabeça das pessoas. Eu falo muito isso também nos meus cursos. A sua voz precisa desenhar a imagem sobre aquilo que você está falando na cabeça do outro. Caso contrário, o outro será um problema para você, o ouvinte, porque ele não vai entender o que eu esteja falando e de lá vem um feedback trocado. E aí você, como diz o Dominique Walton, você pratica a incomunicação. A gente não consegue se comunicar. Sensacional. E é interessante, Elias, porque você falando isso daí, retorna lá no início, né, quando você trocava os horários, que... Sim. A importância da comunicação, a importância do rádio, né? Sim. Nesse desenvolvimento das pessoas antigamente, né? Você mudava o horário ali na sua locução, a pessoa já imaginava que estava adiantada e voltava para casa antes. Exato. Entendeu? A importância que tem a telecomunicação, né? A comunicação em si, tanto no jornal quanto na TV, a comunicação escrita, né? Nos jornais impressos. A importância disso a gente às vezes não percebe, né? E não consegue dar um significado real do que isso dali representa, né, pra gente. Perfeito. Né? A comunicação precisa precisão na comunicação. Isso é fundamental. Uma palavra fora do lugar destrói o verdadeiro sentido da mensagem. Voltaire é quem diz isso. Sim. Então, é exatamente isso.
A gente muda completamente a direção de uma comunicação, portanto, influencia, pode trazer um efeito catastrófico na vida da pessoa que está acompanhando, né? Justamente porque não tivemos o cuidado de milimetricamente trazer a informação correta para aquela pessoa, né? Por isso que é muito perigoso você criar factoides. É muito perigoso. A fake news é muito perigosa. Aquele que consome a fake news, ele está destruindo a própria vida, porque ele está acreditando em algo que alguém criou justamente para uma situação, criar uma outra situação, para mudar o curso de uma história que seria verdadeira. Elias, uma curiosidade. Como é o bastidor de um jornal, por exemplo, do nível da TV Centro-América? Por exemplo, porque é um jornal semanal, todos os dias da semana, né? Sim. Então, todo dia você tem que atualizar e vocês reúnem, porque a notícia não para. Então, eu tenho essa curiosidade, falei, saiu uma notícia, então tem uma equipe de redação que fica, tem uma pessoa que gerencia, fala, não, essa notícia não vai pro ar, ou essa vai. Como que funciona essa? É um trabalho de 24 horas, ele não para, é uma roda viva. Então, suponhamos, o Bom Dia Mato Grosso, o primeiro jornal do dia. Ele começa às 6, eu não me lembro mais, acho que é 6h30, né? 6 e vai até às 7h30. É um jornal de 1h30. Esse jornal foi pensado 24 horas antes. Começou a ser pensado. E ao encerrar, ao dizer bom dia e até amanhã, logo em seguida, você só toma um cafezinho e já vai para a reunião de pauta. E aí você tem uma editora, o editor-chefe, tem os editores de VT, editores de textos, o produtor, chefe de reportagem, tem pauteiro, tem toda essa equipe. E, além de tudo, você tem emissoras, outras emissoras que pertencem ao grupo. A reunião é híbrida, você tem que conversar aqui, o que você conversa aqui, todas as outras chefias estão acompanhando e sugerindo via online. O que se pensa inicialmente hoje nós estamos tratamos desse, daquele assunto. Qual que é o assunto que precisa prosseguir? Que nós temos que dar sequência nele, nós precisamos de uma resposta para isso. É esse assunto. Bom, produtor falando de tal, vai seguir acompanhando esse assunto. Quais os temas que serão tratados hoje no Estado, que a gente sabe? São as pautas previsíveis. Essa pauta. Ótimo. Então vamos fazer a cobertura desse material hoje, né? E para que amanhã esteja no nosso telejornal. Então é um processo de constante planejamento e replanejamento, porque muita coisa que está prevista, ela pode cair, ou então ela pode ser modificada para fazer uma reportagem sobre um tema, mas esse tema eu posso pegar esse tema e jogar para o outro dia. E aconteceu, por exemplo, uma tragédia e você tem que cobrir aquela tragédia. Você não tem tantas equipes para fazer tudo isso. Tem que cobrir aquela tragédia. Então você cobre a tragédia, que é para o seu telejornal, que é para o próximo telejornal, mas ela vai continuar rendendo para se discutir o que aconteceu e tudo isso, e assim sucessivamente. Essa rotina ocorre em todos os telejornais, né? Qual assunto que foi no Bom Dia que precisa estar lá no Jornal do Meio-Dia, no MT1? Esse assunto precisa estar aqui e precisa avançar. Isso aqui você já entrega para a próxima editoria. O mesmo ocorre quando termina o e que é para dizer o que nós vamos ter amanhã, quem que nós vamos convidar para amanhã. Isso tudo tem que estar muito bem acordado, muito bem amarrado. E a equipe o tempo todo ligando, como você fez, você me ligou, né? Só que a diferença é que lá é diário, então você vai trabalhando isso diariamente. E estar pronto, porque são telejornais ao vivo,
Aliás, que não existe telejornal gravado, no passado existiu, hoje não, é impossível você trabalhar no telejornal gravado, porque você tem que gravar 1 hora antes, aí você perde inúmeras notícias. Mas, às vezes, ocorre um fato, com você entrando no ar, o jornal está todo produzido, já trabalhado. Praticamente, ocorre como hoje, por um telefone celular, você transmite, você conversa com o apresentador e você consegue ir para o ar, todo aquele material que foi planejado, todo aquele planejamento, ele pode cair todo, ficando apenas os factuais daquele dia, tal, que são notícias perecíveis, então elas precisam ir. Mas ela pode cair completamente e seguir ao vivo, o jornal todo ao vivo, lá onde está acontecendo aquele fato. É um desafio grande quando acontece uma situação. É um desafio, né, bem grande, mas é preciso estar preparado para isso, para as mudanças repentinas e imediatas e certeiras. Uma vez teve um incêndio no aeroporto Marechal Rondon, e eu estava aquele dia apresentando o MT1, e o incêndio começou às 10 horas da manhã. O jornal foi ao ar às 11. O incêndio estava no auge. A equipe que iria para outro lugar, nós tiramos essa equipe e negociamos com as pessoas que iam participar. As 2 equipes foram para o Marechal Rondon para transmitir de lá. E a equipe não pôde ficar, inclusive, nem muito perto, porque a parte lá dos hangares ali estava em chamas. Caramba, quando foi esse incêndio? Foi em 92. 92. Não, perdão. Foi em 2002. 2002. 2002. E aí chamamos as 2 equipes de lá. Como mudamos imediatamente, a tecnologia não era assim tão avançada, você dependia da Embratel e tudo isso, uma equipe não conseguiu entrar imediatamente. Teve até uma falha, eu chamei um repórter, ele não entrou. Ele entrou, ele estava de costas, inclusive, né? Aí você tem que ter o jogo de cintura para dizer, bom, estamos com um problema de comunicação lá no aeroporto Marechal Rondon, daqui a pouco a gente volta, mas aí nós já estávamos discutindo, coloca as imagens com as informações que eu tinha, fui narrando. O fogo começou às 10 horas da manhã, no hangar número tal, assim, já prosseguiu, como você está vendo. Essas são as imagens ao vivo que nós estamos mostrando para você. O Corpo de Bombeiros já está no local, mas as chamas estão muito altas. Tá? Vamos tentar agora falar com o nosso repórter fulano de tal, que está lá no local do incêndio. E aí, o que você está percebendo daí? Quais as novas informações que você pegou? Aí entrou outro repórter, e deu certo, e aí prosseguiu. Né? Em 2003, tivemos, por exemplo, o caso de uma enchente, uma tromba d'água em Cuiabá, que morreram 16 pessoas. Nossa, louco. E foi em abril, 23 de abril de 2003. Aí a situação foi tão grave e continuou chovendo. Todos foram acionados às 5 horas da manhã. Teve uma equipe que foi acionada já às 11 horas da noite, quando já a chuva começou por volta de 9h30, 10 da noite ela teve um pico, e aí lá pelas 11, assim, a coisa assim foi terrível. Para se ter uma ideia, teve um rapaz que estava dirigindo a Brasília dele, ia passando ali naquela pista que era em frente onde hoje é Shopping Pantanal, tem um córrego, a água sugou o carro foi encontrado e ele desapareceu. E eu me lembro que o Corpo de Bombeiros dizia, do estúdio entrevistando o comandante do Corpo de Bombeiros, que estava lá na beira do córrego. Aí o comandante falou, olha, nós já procuramos por todas as áreas aqui. Aí eu disse para o comandante, ele está no Rio Cuiabá. Rio Cuiabá abaixo. É lá que tem que procurar ele, comandante. Falei bem assim. Aí o comandante falou, sabe que tem sentido? E isso ele foi ar. No ar. E ele foi encontrado à tarde, o corpo dele, no Rio Cuiabá. Olha só. Tava enganchado, sabe? Uma coisa tal. Então a gente vive todas essas experiências. A dinâmica é basicamente isso. E agora com
por exemplo, você tem o WhatsApp, você participa, as pessoas falam, a tecnologia, essa coisa toda. A morte do Dante de Oliveira também. Foi outra. O Dante de Oliveira entrou pedindo votos, acho que foi em 2006, ele tinha 54 anos no hospital, mas a diabetes dele estava muito alta, né? Super, estava lá mais de 500, e se agravou muito enquanto ele entrou para o quarto, acho que aí foi para a UTI, 8 da noite, e ele faleceu. Nesse dia eu estava representando o diretor-presidente do Grupo Zaran, o Ex-Elias Zaran, no cinema, lá no Shopping Pantanal. O Vicente Vuolo estava dando não é Vicente Vuolo é o nome do pai dele, eu sempre troco. Mas tudo bem, ele vai me entender. Condecorando as pessoas que se esforçaram para trazer a ferrovia para Mato Grosso, que ele estava naquela campanha buscando, né, trazer a ferrovia, que agora está chegando lá em Rondonópolis, né? Isso. E ele fez homenagem ao ex-Zaran e fui representá-lo. Quando estava começando aquela solenidade, o telefone de alguém tocou, o meu telefone tocou. Olha, vem embora aqui para a TV Centro-América, o Dante morreu. Na mesma hora, todo mundo ali, todas as pessoas ali receberam essa informação e foi assim, todo mundo se levantando, já a solenidade acabou automaticamente. E nós passamos a noite levantando informações, passando para a rede, montando as reportagens. Eu me lembro que eu voltei para casa 4 da manhã e teve um colega que chegou lá 10 e não voltou para casa. Ele só voltou depois do MT1. Nossa. Sabe? Eu não sei como que ele aguentou esse batidão. Realmente, ou seja, até ali, o MT2, por exemplo, estavam descobrindo, dizendo que o Dante estava internado e coisa e tal. Que se esperava, claro, que a pessoa, que é uma pessoa nova, 54 anos, e que tem condições de se tratar, que ela se recuperaria. Ninguém, na verdade, esperava que 8 da noite ele estaria morto. Uma surpresa. Então, tudo que nós havíamos planejado naquele dia da morte dele, para o outro dia, foi água abaixo, acabou. Não teve mais. Porque aí o assunto foi a cobertura da morte do cara que foi ministro, do cara que foi o autor da emenda das diretas já. Então, tudo isso implica na cobertura dessa natureza. E das evoluções ao longo desses 37 anos de TV, né? Qual foi a que trouxe mais impacto direto a digitalização, quando passou para o digital. Porque todas as mudanças que ocorreram desde 84, quando eu cheguei na televisão, era praticamente o sistema. Lançava uma nova câmera, aí ia lá e buscava essa câmera. Inicialmente trabalhava com a fita Umatic. Umatic era uma fita enorme, larga, né? A câmera tinha um gravador do lado de fora. Chegou a ver essa câmera? Não. Era uma câmera grande e o gravador, a gente chamava ele de burrão. Ele tinha ali 40 por 30 ou mais, ou 40 por 40. Era um gravador, né? E você colocava a fita ali, né, para você dar play, rec, essa coisa toda, voltar, tá? Ligado à câmera por cabos. 2 cabos, se não me engano. Então, necessariamente, você tinha que ter o cinegrafista, o auxiliar dele, que carregava aquele gravador colado no cinegrafista. E aí dava problema, se encontrava um flagrante, polícia militar correndo atrás, querendo prender alguém, e você também correndo atrás da polícia, um cara com um gravador e o cara com a câmera. Tudo amarrado, né? Tudo amarrado, sobe morro e desce morro, sobe morro e desce morro. Era uma loucura. É inimaginável hoje se falar para um jovem. Inimaginável isso aí. E você tinha que carregar o tal do burrão. Eu vi uma reportagem no MT1 esse tempo agora, o pessoal ao vivo, em campo, em loco, numa rua lá e tal.
E aí estamos com imagem ao vivo de drone. De drone, Rapaz. o drone. O drone você coloca ele ao vivo a qualquer instante, sem problema, e assim com uma qualidade imensa, né? Falasse isso lá quando você começou, porque o que é drone? O que é isso? Isso aí vai acontecer? Nem imaginava isso, né? Inimaginável esse avanço. O drone também foi uma tecnologia que chegou realmente para dar outra qualidade na comunicação, sem dúvida nenhuma, porque além de filmar, ele tira fotos. Então você tem fotos aí para o site, tem tudo. Tudo ficou interligado. Tudo é multiplataforma agora. Caso contrário, a gente não consegue sobreviver. Né? Então, quando mudou para o digital, porque aparentemente, pois bem, saiu da Umatic, aí teve uma época que experimentaram Super V, que é o VHS, né? VHS não deu certo, voltou para o Umatic, a qualidade não era legal. Aí experimentaram eu gravei até um documentário para convencer o telespectador que o Super V era a melhor tecnologia do mundo, que havia uma rede de televisão dos Estados Unidos com 140 emissoras que usava a Super V. A Super V demorou um ano também, mas não dava, a imagem ficava verde, porque o equipamento também não era compatível com o Super V, era uma loucura. Mas isso ficava no âmbito técnico. Sim. Né? E aí veio, agora sim, puxa, agora a coisa mudou completamente. Entramos com a Betacam. Realmente, a Betacam tinha uma qualidade assim, fantástica para fita. E acho que foi em 2006 que houve a mudança para o digital. Digital, né? Exato. Nós pensávamos que era simples, era apertar um botão e virar para o digital. Mas não era. A equipe de engenharia estava ali trabalhando e trabalhava e fazia projetos e montava e tirava daqui, colocava ali, experimentava e tal. Até que um dia, depois de um tempo, uns 2 meses, acho que de muito trabalho, bom, tá pronto, agora vamos fazer a mudança, e nós anunciamos a mudança. Mas eu me lembro que teve um problema seríssimo. Tinha um boletim que foi gravado, mandaram o boletim já no cartão, e eu editei esse boletim. Um repórter foi lá na rua, gravou não me lembro qual era o tema, eu editei esse boletim juntamente com o editor de VT, e aí ele tinha que ser transportado. Aí não era fita. Anteriormente, você chegava com a fita e colocava lá na máquina e rodava. Né? Aí acabou a fita. Então você transporta, você vai lá, programa ele, dá aperta um botão lá e vai ele lá para o outro espaço. Ele vai só ocupando espaço. Né? E aí a hora que entra no ar, dá o play naquilo ali e ele vai para o ar. E ele parou em algum lugar. E nem a engenharia conseguia saber onde é que encontrar aquele material. Não encontrava, entendeu? Aí gerou outra vez. Aí eu sei que a gente conseguiu colocar ele no MT2 já no final, era para abrir, mas ele encerrou. O outro material estava indo muito bem. Depois que descobriram que foi a forma como se programou ali, que o caminho, né? O caminho. Errou o caminho. Errou o caminho. Pronto, aí deu todo um BO nessa coisa. Foi uma coisa assim bem desgastante, sabe? E outros probleminhas que foram ocorrendo e foram sendo corrigidos ao longo daquele mês. Mas foi bastante estressante mesmo. Né? Quem editava na máquina, na Editex, que era uma máquina com 2 botões, uma fita aqui, outra fita ali, coisa e tal. Aliás, eu editava muito bem naquela máquina, né? Se programava aqui, apertava, copiava para o outro, coisa e tal. Só que você errasse, às vezes você tinha que apagar tudo que você fez para frente, você tinha que apagar tudo, porque não tinha como a tecnologia de hoje, que você vai lá perdia tudo praticamente, né? Você vai lá no meio lá e tira aquilo que você quer, você puxa, você empurra para lá, empurra para cá. Mas a fita não, a fita você não tem como tirar da fita para cá e ir para lá. Então você perdia tudo.
Entendeu? Isso legal. foi um avanço assim que durante todo esse percurso foi o maior avanço que eu vivenciei na Hoje, tecnologia de câmera, de qualidade de imagem. Exato, exatamente. Transmissão de jogo de futebol em 4K, olha 4K. só. 4K, Sport TV, eu acho que é com Sport TV, né? Sport TV tá com 4K. E qual foi o momento que você falou, agora é o momento de parar? 2000, assim, quando eu cheguei na televisão, eu imaginava que eu ficaria pouco tempo. Eu não, eu tinha confiança no meu trabalho, mas eu acho que eu padeceria de um problema que seria preconceito, né? Porque inicialmente algumas críticas foram feitas com relação à minha imagem. Pô, a televisão contratou um índio para fazer essa coisa toda. Teve esse... Teve essa questão aí, né? Entretanto, os intelectuais gostaram da ideia. E chegou um certo tempo que a população abraçou aquele cara e até hoje as pessoas, puxa vida, cadê, cara? Você saiu, cadê a cara da televisão? Cadê a cara de Mato Grosso? Instalar essa coisa toda, né? Eu ia falar isso agora, desculpa interrompê-lo mais uma vez. Eu conversei com alguns amigos de Cuiabá. Falei assim, olha, quem vai estar no nosso podcast? Falou assim, rapaz, esse homem aí, ele é a cara de Cuiabá, ele é a cara do estado de Mato Grosso. Pois é. É fantástico. Assim. E aí, foi muito interessante essa vivência, você ouvir isso aí e... Eu tive a grata satisfação, tenho a grata satisfação de hoje eu imaginar que eu acho que eu soube lidar com essa questão, com essa situação, que às vezes era um pouco desagradável, mas eu deixava passar. O que eu queria mesmo era trabalhar e continuar trabalhando, e eu acredito que pelo meu empenho eu cheguei a 37 anos, né? A minha saída, eu comecei a desenhar a minha saída em 2019, quando eu deixei o estúdio e passei a apresentar de forma mais esporádica, aos sábados, em férias de alguém ou algo nesse sentido, nos plantões de revezamento. E eu realizei um projeto, que foi um projeto pedido pela empresa, pela editoria, mas assim, foi um projeto muito meu. Eu escrevi, executei todo o projeto, inclusive sem interferência nenhuma, trabalhando com as pautas inteiramente minhas, que foi o Cuiabá 300 anos. Quando o Cuiabá completou 300 anos, eu fui para a rua fazer as reportagens especiais. Eram documentários. Toda semana eu apresentava um documentário de 5, 6, 7 minutos. E o feedback foi muito forte, a resposta foi muito forte das pessoas, gostaram muito, mas eu já passei a perceber que havia uma vida aqui fora da redação, fora do estúdio, e evidentemente que chega um momento que você precisa mudar o rumo da vida, senão você com 80 anos ali, uma vez o Anderson Navarro me disse, a gente precisa se preparar, né? Que de repente você está aí todo arcado, com dificuldade para subir no palco, né? Vamos dizer assim, e ainda está ali tentando tal. A gente tem que mudar esse rumo, ainda quando nós estamos em plena força física e mental, justamente para ficar gravado na memória das pessoas, como fez o Rei Pelé. Sim. Perfeito. Não estou me comparando ao Rei Pelé, mas assim, ele foi um exemplo disso aí. Quando ele, lá na Copa de 70, aí ele foi para o Cosmos e voltou e falou, está na hora, vou parar aqui. E foi administrar as coisas dele. Foi mais ou menos esse pensamento. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu descobri que eu poderia trabalhar em casa com um telefone celular e um notebook e gerar reportagens. E assim aconteceu. Fiz muitas reportagens sem sair de casa. Então foi uma resposta muito forte. Né? Falei, poxa, outra resposta que eu estou tendo aqui, sem que eu pergunte, alguma coisa está me dizendo. E aí, em 2021, final de 2021, quando eu voltei, fiquei 1 ano e meio em home office. Quando eu voltei, já tinha ali
antes de voltar, né, me veio uma proposta de uma PDI, Plano de Demissão Incentivada. Eu gostei da proposta e assinei. Aí fiquei mais 4 meses, que eles falam período de transição, a empresa ofereceu treinamentos psicológicos e tudo isso, porque eram para aposentados. Só gente que tinha uma colega nossa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela estava na emissora há 45 anos. Nossa. Entendeu? As pessoas se aposentam às vezes com 30 anos, 35 anos, 33 anos, dependendo do que ele faz, 25 o cara já se aposenta. Ela estava há 45 anos, então era necessário fazer esse trabalho de preparação dessas pessoas. Né? E isso ocorreu e no ano passado, no dia 3 de janeiro, concretizou-se o plano. Aí fizeram uma belíssima de uma despedida lá para mim, foi um isso dia que eu ia te perguntar, eu acompanhei, assisti. Dia todo de despedida, foi muito emocionante a despedida, né? E ótimo, eu saí, hoje estou fazendo uma nova fase, né? Como que está hoje? Tá excelente, nós estamos decolando. Eu saí em janeiro, mas eu estava ainda no mestrado, aí eu foquei no mestrado. Em agosto, eu defendi a minha dissertação. Eu trabalhei uma pesquisa com venezuelanos, eu quis saber o que os venezuelanos sentiam, como é que eles percebiam a cobertura da imprensa com relação à situação deles e como a imprensa os retratou. E essa experiência foi muito interessante. Inicialmente eu queria falar sobre a mídia, mas aí o meu orientador disse, olha, mídia é muita coisa. Você vai ter rádio, televisão, internet, rede social, sites e tudo isso. Isso é assunto para pós-doutorado. Para o mestrado, você vai ter que fazer um recorte. Aí eu fiz um recorte da TV Centro-América, né? Trabalhei com começo, meio e fim, com 6 reportagens que me trariam começo, meio e fim. Analisei essas reportagens e, do ponto de vista jornalístico, o que eu entendia que precisava melhorar, no meu entendimento, se a questão da abordagem, do conteúdo, de como as falas apareceram, como os venezuelanos foram retratados ali, se realmente eles estavam falando, ou alguém estaria falando por eles, e mandei essa reportagem para um grupo de 6 famílias. Tinha família que tinha ali 5 filhos, todos pequenos, tal. E inicialmente, eu tive contato com outras 6 famílias, mas aí veio a pandemia e eu perdi essas 6 famílias. Perdi 5, fiquei só com uma família de indígenas Huaral, da Venezuela, que era uma família em uma casa de Coab, onde eles estavam, eram 27 pessoas. Caramba. Porque eles não se apartam, eles não ficam longe um do outro. Eles querem estar sempre ali no núcleo familiar, naquele pertencimento, né? Então tinha 27 pessoas. E as outras não, tinha a família com 5 filhos numa kitnet. Era uma situação. Porque foram 3 fases. Os primeiros venezuelanos que vieram para o Brasil eram classe alta, né? Depois vieram os venezuelanos de classe média e os últimos foram os venezuelanos que realmente estavam numa situação de perigo total, alimentar e tudo isso. Muitos vieram dessas famílias aí. Algumas daquelas pessoas, elas me passaram as informações de como elas entraram para o Brasil. Muitas viajaram longos trechos, inclusive passando por locais perigosíssimos, a pé. Rapaz, que experiência, né? Sim, foi uma experiência. Super né, experiência. E para minha surpresa, eles não criticavam a televisão, a cobertura assim de uma forma veemente. Eles criticavam só em 2 momentos. Eles diziam, vocês precisam falar mais sobre o venezuelano. Entrar na casa de um venezuelano e dizer quem é ele, o que ele fazia lá. Ele era guarda,
ele era isso. Qual a essência daquela pessoa? E isso vocês não falam, vocês só falam os problemas. E outra coisa que nós não concordamos é quando vocês dizem os venezuelanos estão pedindo nas esquinas de Cuiabá. Eu falo, não, isso é 1% apenas dos venezuelanos que estão pedindo. E muitos que vieram são doutores, né? Doutores e várias faculdades e tal. Olha só. Desse grupo que eu terminei trabalhando no final, tinha uma moça que era comissária de bordo lá, né? E que estava aqui. Nossa. Isso, impactante, hein? Impactante, muito impactante. Muito impactante. E aí hoje o trabalho está sendo... Hoje aposentou mas da TV, mas o trabalho está eu e a vapor. Minha mulher, Solange, nós criamos uma empresa para dar treinamento na área de oratória e comunicação assertiva, comunicação eficaz, para profissionais de outras áreas, de diversas áreas. Para o vendedor, para o professor, para o empresário que queira melhorar a sua comunicação. O grande problema hoje nas corporações está ligado, esse problema está na comunicação, na ausência da comunicação ou no que talvez seja até pior, na comunicação errada, na comunicação mal feita, né? Na palavra que faltou, na palavra que foi usada de forma errada, no momento de falar, no momento de ouvir, o conhecimento do produto que você vende, porque a comunicação, a oratória é uma coisa que você precisa, 50% da oratória, ela vem do conhecimento, você precisa conhecer o seu produto. Bom, se eu vendo o trabalho vendendo cerâmica, tijolos, vamos dizer assim, eu preciso saber qual o produto, qual a argila que foi utilizada, de que forma ele foi para o forno, né? Como ele foi apurado, se ele já está permeabilizado, e qual a vantagem de você adquirir aquele produto, se é 8 furos, 6 furos, o tijolo furado ele vai para a parede, só para a parede, o tijolo inteiro é para quinta. Às vezes a pessoa chega para comprar, para adquirir, mas ela não tem informação. Ela precisa receber informações com qualidade. Num supermercado, a pessoa está lá trabalhando como repositora, mas ela necessariamente precisa saber não só de repor o estoque, ela precisa saber repor o estoque, qual a disposição da mercadoria. Isso é uma informação. Entretanto, alguém pode chegar para ela e perguntar: onde é que está? Não estou encontrando material de limpeza, ou não estou encontrando a ervilha. Essa pessoa precisa ter essa informação para levar a pessoa até lá. Olha, está aqui assim, 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 assim. Aí tem 3 marcas de ervilha, coisa parecida. Aí a pessoa te pergunta: mas por que o preço é diferente? Não, o preço é diferente por isso, tal. Essa ervilha vem com milho, esse aqui vem com isso e coisa e tal. Então, perfeito. Você está conhecendo, você conhece exatamente aquilo que você tem em mãos. Não conhecendo, é igual fazer um pitch, né? Pitch é um vídeo que você grava para vender um produto seu, de 3 a 5 minutos. Tem pitch que pode chegar a 20 minutos. Tem o pitch elevator, que e você pode fazer também pessoalmente. Aí você encontra um empreendedor que você quer vender o seu produto para ele no elevador. Nesse período em que desce o elevador, é necessário que você converse com aquela pessoa, fale do seu produto e o convença. Agora, se você convencê-lo nas primeiras palavras, no pitch elevator, e ele, sai do elevador, toca no seu ombro, fala: e daí? E mais? Gostei. Me diga mais sobre isso. Mas a informação que você tinha era só por aqueles 30 segundos, para aqueles 30 segundos. Você não estudou o assunto A fundo. Às vezes você quer convencer... Lascou tudo, perdeu tudo. Perdão. Às vezes você quer convencer a outra pessoa a comprar seu produto, mas você não é convencido do seu próprio produto. Do próprio produto. É igual, você vai vender um sapato. Eu vou vender um sapato. Estou numa loja que vende sapatos. Aí a pessoa chega, pergunta, fala: eu tenho este sapato, e este sapato, e este. Você está apenas mostrando o que você tem.
Que na verdade o que você vai vender não é o sapato, é o conforto que este sapato lhe oferece. Sim. Perfeito. Para você saber do conforto que ele oferece, você vai saber qual que foi o material que foi usado. O solado dele é de que material? Por que amortece dessa forma? O tênis. Por que esse tênis aqui é para ir para a academia e por que esse tênis aqui é para fazer caminhada? Esse aqui é para ir para a academia porque ele deve ser salto baixo, assim, ter isso, ter aquilo. O tênis da caminhada, estou supondo aqui, eu acredito que ele tem que ter a parte de amortecimento, a parte mais alta, coisa e tal, o impacto e tudo isso, né? Para você caminhar ou correr ou coisa parecida, algo nesse sentido. Caso eu não saiba de tudo isso, eu vou ter pouquíssimo argumento para vender o meu produto. Interessante. E aí a comunicação, chama-se se comunicar. Exatamente. E os empresários, as pessoas precisam, às vezes fala-se tanto, tem que ter um bom atendimento. Tá, mas o que é um bom atendimento? E a comunicação, ela está diretamente ligada nisso. Às vezes o André brinca, a gente brinca, às vezes nós vamos em alguns lugares e chega lá, o que é o seu? A pessoa fala assim, o que é o seu? O que é o seu? O meu, nada. Estou querendo fazer... Eu fui um dia tentar comprar uma grade numa esses lugares que a pessoa vende material usado, Eu precisava de uma grade para um galpão, uma oficina, para minha oficina. Então, não havia necessidade de eu ir lá buscar uma grade nova. Eu vi ali, parei, né, e tentei conversar com a pessoa, com o dono, que era e também a única pessoa que estava ali vendendo. Aí eu perguntei, quanto é essa grade aí de ferro? Ele falou, não é ferro, é alumínio. Tá, tudo bem então. Mas o que você quer? Eu estou precisando de uma grade assim. Você quer de ferro? Tá, mas eu... Tem que ver aí, né? Tem que ver. Deu as costas, foi a pessoa. Aí eu olhei e tal. E essa grade aqui e tal? Essa grade está aí, né? Cara, eu não falei nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Fui embora. O cara estava me agredindo. Que isso? Né? Que isso? Fui embora. Entrei no carro e fui embora. Eu até perguntei para um rapaz, é sempre assim? Ele falou, é sempre assim. E quem compra com ele? As pessoas que já conhecem ele, que chegam aqui, vê, encontram uma coisa assim. Ele vende muito. Olha, tem dia que não vende nada. Tem semana que fica aí parado, fica tudo aí parado. Porque o cara não tem trato, a comunicação dele é zero. É a anticomunicação. Ele trabalha a anticomunicação. Muito importante a questão da comunicação. E aí os treinamentos, palestras. Eu vi também umas postagens sobre um treinamento que finalizou agora, foi Senac? No Senac, nós fizemos 20 horas de treinamento lá, e foi muito interessante. A turma era muito interessada e eu gostei do resultado. Acho que foi um dos grandes resultados que eu obtive com as aulas, essas 20 horas de aula. Eu tenho uma moça que no primeiro dia, a dinâmica do curso, todos participam. Eu quero que todos participem. Eu não fico, claro, trago teorias, trago técnicas de respiração, técnicas de uma boa locução, técnicas de uma boa apresentação, os caminhos que a gente deve seguir para chegar lá. Mas as pessoas precisam estar atentas para que elas participem, né? Elas falem, porque eu estou falando sobre falar. Então, se ela ficar lá no canto e não participar, ela termina não aproveitando tanto o curso, né? Essa turma toda, ela participou. Eu já encontrei turmas que, de repente, ficam um pouco viciados. 3 pessoas só que gostam de falar. Quando fala um voluntário, o cara, aí você tem que administrar, dizer um voluntário, você é um excelente voluntário. O cara, nossa senhora, coisa e tal, né? Livre e espontânea pressão. Exatamente. O cara vai e tal, fala, coisa e tal. E nessa turma eu achei uma coisa assim muito bacana, que tinha uma moça, no primeiro dia, inicialmente você tem que se apresentar, todos têm que se apresentar, ou seja, já começa falando sobre você mesmo. Então é um assunto que você tem conhecimento e fala, né?
ela tremia. Ela falou, estou nervosa, muito nervosa. Ela falou, eu tenho muito medo, eu não falo em público. Aí eu falei, olha, fique tranquila, você está aqui. Nós estamos aqui para errar. E eu não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para ajudar a vocês todos e também para aprender com vocês. Porque as dúvidas que vocês me trazem, a insegurança que vocês me trazem, faz com que eu estude um pouco mais para traduzir melhor para o aluno o que é a comunicação e como praticar a comunicação interpessoal. Isso tocou, acho que muito fundo na cabeça dessa moça, que naquele dia ela ainda ficou assim, era meio, não conseguia, tal, falou muito pouco, sentou-se, baixou a cabeça e tudo bem, tá, foi numa segunda. Na quarta-feira ela voltou, eu falei um voluntário, ela falou eu falei, meu Deus. Aí ela falou e falou bem. Deu gatilho nela. Deu gatilho nela. Eu perguntei a ela, né, me diz uma coisa, o que aconteceu? Na segunda-feira você disse que não falaria, não seria capaz de falar. Hoje ela falou, foi aquilo que você me falou. Quando você disse que estava aqui, não para criticar, mas sim para ajudar e aprender com a gente, eu falei, puxa vida, se o cara que está ali, que eu conheço, que eu cresci vendo ele falando na televisão, está me dizendo isso, por que eu não vou conseguir? Eu consigo, sim. Eu consigo. Aí eu peguei os textos, como o senhor me disse, ensaiei os textos, ensaiei os poemas, eu trabalho muito com poema para a pessoa interpretar, né? Ensaiei os poemas, fui em tutoriais também, para chegar aqui uma situação diferente como estou agora. Ela buscou. Ela buscou em 3 dias, ela vivenciou uma grande modificação na vida dela. Eu achei satisfatório, emocionante, muito emocionante. Dia 14 a gente inicia, 14 de agosto, né? A gente inicia outra turma. E essa introspecção parece que ela tem crescido mais hoje em dia, até por conta das redes sociais. Porque hoje em dia ninguém conversa mais, as pessoas não se comunicam, as pessoas preferem mandar mensagem do que ligar, do que ter o contato, né, frente a frente. E eu acho que daqui para frente, esse curso que o senhor elabora, que o senhor dá, é importantíssimo para quem quer trabalhar com o público. Porque ninguém quer conversar mais. As pessoas têm medo de falar na frente das pessoas. Exatamente. Lembra da luzinha que eu falei no começo? Sim. A luz vermelha que se acendeu e eu travei. A luz vermelha hoje, naquele sentido, estar diante de um público, estar diante de pessoas. E olha que coisa que a gente, em alguns momentos, fala, mas é imaginável isso. É assim. A pessoa fica nervosa porque está diante de uma outra pessoa. Por quê? Porque ela tem medo de ser julgada. Sim. Tem medo do julgamento, do pré-julgamento. O olhar é muito forte. Quando a pessoa te olha firme nos olhos, como se, dependendo de quem seja e como a pessoa te olha, parece que ela mata você, né? E na realidade não é isso. Basta você ser uma pessoa, buscar ser interativa e acreditar primeiramente no seu eu. Eu faço um exercício com eles que eu digo, saia de você e converse com você. Digamos que você pare diante do espelho, por exemplo, e veja o seu corpo saindo e conversando de lá para cá, conversando com o seu eu, sobre a sua capacidade, né? Busque autoconhecimento. O autoconhecimento é de fundamental importância para uma boa comunicação. Leia muito e escreva. Este é outro problema. As pessoas acham, quem fala no rádio não precisa escrever. Precisa sim escrever muito. Quem fala na televisão não precisa, escreve menos. Não, escreve e muito. Porque a escrita, quanto melhor você escreve, melhor será a sua capacidade de falar. Raciocínio. Você exerce o raciocínio antes de praticar a fala. Demóstenes fez isso. Demóstenes não era um deus grego, e ele teve um problema que aos 7 anos de idade perdeu os pais, aí os tutores dele
pegaram, à época nomeava-se já imediatamente um tutor, lá no Congresso, e ele terminou perdendo toda a herança dele, quase toda a herança dele. Aí um dia ele foi assistir um orador falando, e na época o orador, ele substituía o advogado, era como se fosse um advogado, o orador é que o cara que era bom de retórica era aquele que ia lá e defendia o réu, defendia alguém, e fazia as defesas no Congresso e falou, vou ser um orador e vou retomar tudo que eu tenho. Mas ele era gago. E aí ele, além de escrever, dizem que Péricles teria sido o melhor orador que ele, mas Péricles não tinha o hábito de escrever, de registrar as escritas dele. Hoje, se você buscar aí na internet livro do Demóstenes, você vai encontrar, por exemplo, o livro A Oração da Coroa, que foi escrita por Demóstenes, século 300 a.C., se não me falha a memória. Ele criou técnicas e escreveu essas técnicas, como, por exemplo, falar dentro da caverna, para ele ouvir a voz dele, falar no mar, deserto, concorrendo com o som da água, das ondas do mar. À época, ele raspou a cabeça de um lado, e então ele não podia sair à rua, que estava com a cabeça raspada de um lado, justamente para ele ficar enclausurado, fazendo os seus treinamentos. Colocava pedrinhas dentro da boca para dificultar a fala e destravar a língua, fazer o exercício, que depois evoluiu para os exercícios de fonoaudiólogos. Ainda hoje, alguns ainda fazem um treinamento que foi usado por ele, que chamam de cachorro louco. Coloca a travessa, os fonoaudiólogos não gostam, porque eles dizem que a voz fica esganiçada, mas que dá uma destravada, dá. Coloca uma caneta atravessada e lê um texto, e vai lendo. É difícil, a palavra não sai, realmente sai com muita dificuldade, sai pela metade, mas quando você tira a caneta da boca, destrava, né? Já ouvi alguma coisa sobre isso? E assim, tem um resultado, né? Como eu disse, os fono entendem que existem técnicas mais, claro, mais modernas para resolver essa questão. E aí tem pessoas que têm vergonha da própria voz, da tonalidade da voz. Eu conheci uma atleta que a voz dela estava rouca, e ela achava que a voz dela era assim, romântica, né, sensual. Eu disse para ela, olha, dá uma olhada, vai num otorrino laringologista, vai lá, faz um exame, vê como é que estão as suas pregas vocais, suas cordas vocais. Ela falou, aí você acha que eu devo ir? Vai, você está assim, você está rouca, não está legal. Você acha a sua voz bonita assim? As pessoas acham que é sensual, né? Olha, tá. Aí ela saiu com a pulga atrás da orelha, né? E foi. Não deu outra. Ela tinha calo nas cordas vocais. Né? E aí tratou, ótimo. 6 meses depois me encontrei com ela e falou, ô Elias, e aí, tudo bem? Tá ouvindo a minha voz? Realmente, muito obrigado, devo muito a você. O médico falou, estava na hora, foi o momento que eu fui, senão eu ia ter um problema, eu ia ficar sem voz. Interessante essa questão de aceitação. Tem um vídeo que eu assisti ele esses dias atrás, um jovem que ele fala sobre ansiedade. E ele fala num shopping, alguém filmando ele com o celular mesmo, e ele está de bermuda, de chinelo, tranquilo, e ele fala, as pessoas têm muita preocupação com o que os outros vão pensar de você. E aí ele fala assim, eu vou fazer um exercício aqui, ele vai subir na escada rolante, a hora que ele chega no alto, ele fala, oi pessoal, ele começa a acenar o pessoal lá embaixo, oi pessoal, tudo bem galera, tal, e ele acena assim, aí a hora que ele vira assim, ele sai da escada, ele fala assim, daqui 10 minutos as pessoas nem vão se lembrar que eu fiz isso aqui. Então, preocupe menos com o que os outros vão pensar sobre você e menos ansiedade. Ele fala, e tem um pouco a ver com isso, né? Tem tudo a ver. O nervosismo vem por isso. Quando eu não conseguia, tive dificuldade para realizar o teste lá na rádio, eu estava preocupado porque tinha um público. Porque o público é a partir de uma pessoa, né? Tinha lá um cara que estava me olhando e me analisando. Ainda que ele tivesse 1,50 m, ainda tem 1,50 m,
mas ele ele me intimidou, né? Uhum. E eu achei que ele já estaria me julgando. Então foi muito difícil por isso. E por outro lado, eu fiquei pensando, já estava pensando, bom, quando eu estiver falando, eu vou falar para todos os moradores de Cáceres. Só existia rádio difusora aqui. Então realmente ela falava praticamente para todos os moradores de Cáceres, né? E como é que eles vão me ouvir? Como é que eles vão me julgar? Aquilo já estava na minha cabeça. Tanto é importante essa questão de trabalhar com medo, que também dentro do meu curso eu levo um psicólogo. Legal. Dependendo do tempo da carga horária, se é uma coisa rápida, mas eu levo um psicólogo que ele vai lá falar por um período sobre a questão do medo e como enfrentar o medo. E ele afirma, e todos os psicólogos e psicólogas afirmam, eu também tenho certeza disso, de que o medo é bom. O medo é bom. O medo é importante? O medo é importante. Não se deve-se matar o medo? Não. O medo não é um dragão que nós temos que matá-lo porque ele está nos queimando com as suas chamas. Não. O medo precisa existir, mas na medida correta. É preciso saber lidar com o medo. Porque, como diz o psicólogo André Cruz, quando nós sentimos o calafrio, quando nós sentimos o medo, isso nos coloca a pensar para saber o tamanho da encrenca que nós temos pela frente e como nos planejar. Aí nos planejamos, né? Que legal. Isso é de fundamental importância. As pessoas acreditam muito que, às vezes eu pergunto, vocês acham que eu, até aqui, lá, já partindo para metade do curso, até aqui, tudo que eu falei foi de improviso? Aí eles ficam em dúvidas. Uns falam, sim, você improvisou. Outros dizem, não. E quem diz não está correto. Porque eu tenho essas informações, tem informações que eu trago lá de 1979 na comunicação, e que elas servem para hoje. Então, eu não estou improvisando nada. Estou dizendo aquilo que eu tenho memorizado, que está aí, enraizado, e que é aperfeiçoado dia após dia. Perfeito, cara. Então fica muito melhor você falar, muito mais fácil, muito mais confortável. Tem um autor, se eu não me engano, é Adolfo Gilioli, o primeiro livro de oratória que eu adquiri na minha vida, lá há muito tempo. Esse livro já não existe mais, não se encontra mais esse livro. Tá? Que ele diz, o improvisador que se preza arranja tempo para pensar no que vai falar. Repete, por gentileza. O improvisador que se preza arranja tempo para pensar no que vai falar. Então a gente desenvolve uma certa técnica. Por exemplo, precisamos estar preparados. Eu vou para uma solenidade onde eu posso ser citado ou posso ser chamado para a mesa de honra, para o dispositivo de honra. Uhum. Tá, mas eu não vou falar. Eu posso dizer, não vou falar. Tá? Mas, a partir do momento que eu percebo isso, eu penso, caso eu tenha que falar, então eu tenho que imediatamente chegar lá, já pede as informações do que é o tema, e hoje com o celular, por exemplo, você já busca lá algumas informações, e você terá algo que falar, um certo embasamento, que seja lá de 1 minuto e pouquinho, então. Mas você fala. Recentemente, eu também sou mestre de cerimônia, né? Eu apresentei uma solenidade e eu errei. Chamei uma pessoa que estava no dispositivo para falar. E aí ficou pior, porque ela disse, não vou falar. Aí ficou ruim pra caramba, né? Eu te pedi desculpa e segui o barco. Tá? Eu errei, porque teve... essas coisas de cerimônia, as coisas mudam muito em cima da hora, porque a autoridade fulana de tal não veio, aí manda representante, aí não manda representante, aí você vai riscando, vai ficando aquela coisa, aí naquela... e você tem que começar a solenidade, às vezes você leva um roteiro meio que rabiscado,
é um perigo que pode ser que Tá você sujeito a está acontecer. sujeito a acontecer isso. E é de certa forma natural, nada é 100% certinho, né? Não há unanimidade, Sim, sim. né? E essa pessoa agiu dessa forma. Eu achei que ficou assim muito estranho. A pessoa deve ter ficado bastante nervosa. É, né? Suponho. Exatamente. Mas, Exatamente. Elias, que legal. E para finalizar, gostaria de deixar alguma mensagem aí para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Eu levo uma certeza comigo, ou quase certeza, né? Que a vida ela é feita de experiências, de vivências e de dedicação. Para chegar a um certo ponto, nós tem uma coisa que, como você disse, né? Será que o Elias vai aceitar, né? Eu digo que o que ocorreu é que a oportunidade que eu tive foi antes da oportunidade que você teve para ser um comunicador, né? Mas nós somos todos iguais. Então, eu digo para as pessoas, você é capaz. Todos nós somos capazes. É evidente que nós teremos um comunicador diferente do outro, uma comunicadora diferente da outra. Ninguém nasce fazendo, por exemplo, escrevendo, vai aperfeiçoando, né? A letra vai ficando com o tempo mais bonita, mais interessante, até para escrever em convite. Não é o meu caso, a minha letra fica a cada tempo um pouco mais feia, né? Eu escrevo e leio imediatamente, porque senão mais tarde não vou saber o que eu escrevi ali. Mas é um exercício também, né? Um desafio. Mas, para os que estão começando, os comunicadores que estão começando, os jornalistas, estudem muito, estudem o máximo possível. E não somente a questão técnica do jornalismo, não somente jornalismo. Estudem, busquem mundos outros, leiam livros diferentes, leiam poemas, tentem interpretar poemas. Porque se você quer falar publicamente, quer falar bonito, os poemas, eles são textos, bons poemas, né? Milimetricamente pensados pelo poeta, pelo autor. Ele conhece a palavra. E interessante que os autores normalmente não são doutores, são pessoas que acho que foram enviadas por Deus, como Cora Coralina, que tinha um ensino fundamental, e aos 75 anos que ela foi publicar o seu primeiro livro de poemas, e tem poemas, os poemas dela são maravilhosos. Vinícius de Moraes, quem não conhece aí o Soneto de Fidelidade, aos mais antigos lá do renascentismo, o Augusto dos Anjos, com versos íntimos e tantos, porque são textos complexos, e aí quando você pratica diante do espelho ou gravando no seu telefone celular, hoje se grava muito, é uma ferramenta muito importante para o seu treinamento, façam esse tipo de trabalho. Nada ocorre sem que haja um trabalho bastante constante e pensado sobre aquilo para o desenvolvimento pessoal e interpessoal, para o desenvolvimento da humanidade. Eu penso que é a partir daí que a gente deve trilhar os nossos pensamentos. Maravilha. Eu gostaria de finalizar agradecendo de coração a oportunidade, né? Você ter aceitado o convite, a Solange também. Obrigado mesmo, de coração. É uma honra, assim. Falei pro André, cara, eu não tô acreditando. A mesma reação que a nossa colega Mel teve ontem lá, quando você disse isso sim. Então, assim, para nós é uma honra e você é uma referência para todos nós cacerenses, e a gente tem certeza que, poxa, se eu me esforçar, se eu buscar conhecimento, eu consigo chegar lá. Sim. Então, é esse aprendizado que eu tiro. E, mais uma vez, obrigado. E valeu, André. Obrigado por ter ajudado a gente hoje aí. Tamo junto.
Eu que agradeço, viu, a oportunidade. É sempre uma oportunidade. André, muito obrigado. O seu nome é o mesmo nome do nosso filho mais velho. Muito Nós obrigado. que agradecemos. Obrigado. Então, beleza. Então, galera, se inscrevam no canal, acompanhem nosso trabalho aí e tem bastante novidade por vir aí. Então, até a próxima.